Olá, me chamo Márcio Pache e sou professor da Faculdade Senai Blumenau. A gente sempre aprende que o importante de a gente fazer uma leitura, de a gente estudar um livro, uma teoria, é tentar colocar em prática. E diante do acontecimento que nós estamos passando hoje, que é dia 25 de março de 2020, todo mundo está sabendo da pandemia, da quarentena que nós somos forçados a ficar, de toda a situação que a educação está sofrendo, das aulas paradas e sem data para retornar. Sendo assim, há uma semana que já estamos com aula à distância, eu comecei em conversa com os meus pares, professores e com os alunos observar dois tipos de comportamento. Eu vi que tinha pessoas que estão tornando, entender que a situação é apocalíptica, que não dá para fazer nada, que vai parar tudo, e pessoas que estão entendendo que esse é um momento de reclusão para evitar, obviamente, que o vírus se espalhe, porém, profissionalmente e para o seu aprendizado, estudo, é o momento talvez de reciclar, uma oportunidade de entender algo diferente. Observando esses dois pensamentos, as duas viés de entendimento sobre o mesmo fenômeno que está acontecendo, eu lembrei do livro do Mindset, da Carol Dweck. Esse livro, ela traz o relato de anos de estudo sobre o comportamento de estudantes. Ela começou a observar desde as crianças até em graduações como os alunos são apresentados e como eles apresentam as reações após ser apresentados por um desafio. Vou dar um exemplo. Crianças, quando eram apresentadas a um quebra-cabeça um pouco mais complexo, com mais peça. Tinha criança que via aquela montoeira de peças e dizia, não, eu não consigo fazer, isso é difícil. E crianças que diziam, opa, é difícil, mas é interessante. E ficavam até empolgadas com a ideia de fazer algo difícil. Quando elas recebiam não, da mesma forma, algumas recebiam não, se reduziam e as escolhas na sequência eram uma escolha por brinquedo, por atividades mais fáceis, e tinha crianças que recebiam feedback não e pensavam, eu errei, mas eu posso fazer melhor. E escolhia uma brincadeira, uma atividade mais difícil ainda. Sendo assim, ela começou a observar e aí ela criou uma teoria, ela categorizou em dois tipos de mindset. Mindset de crescimento e mindset fixo. Vocês vão perceber que os dois exemplos dela se enquadram naquilo que eu vi na realidade agora acontecendo nessas semanas. Olha só que interessante. As pessoas com mindset fixo, elas tendem a botar obstáculos. Ela vê algo difícil. Nesse momento, que a gente foi compulsoriamente obrigados a entrar em reclusão, ficar distantes das salas de aula, do modo tradicional de trabalhar, de ser professor e ser aluno, tem gente que está desesperada e não está conseguindo desenvolver sua atividade. Está colocando resistência, desde que, eu não sei usar, a internet não funciona, está difícil e aquilo, assim por diante. E, como já citado, tem gente com mindset de crescimento, que olha o desafio como oportunidade. Ela vê isso como uma forma de, opa, eu estou fazendo de um jeito, tem um problema, eu vou ter que ultrapassar esse problema. Como é que eu posso fazer isso? E começa a pensar em soluções, começa a buscar tecnologias, que é a nossa situação, começa a entender formas diferentes, começa a se desafiar, mas principalmente traz essa ideia como uma novidade que possa ser implementada e melhorado o nosso processo de ensino e aprendizagem após a volta do normal. Tomara que não demore muito tempo, mas até o dia de hoje as notícias não sabem, a gente não sabe se podemos voltar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 30 dias às nossas aulas. Mas olha só que legal, a galera tá tudo indo para home office. Tem colegas que estão com um trabalho melhor, que estão fazendo coisas que falam, nossa, eu nunca parei para pensar nisso antes, que bom, eu nunca consegui tempo para melhorar meu material. Ou os alunos, que estão relatando, nossa, eu nunca tinha lido esse livro, eu nunca tinha conseguido entender dessa forma. Que agora consegue trazer isso como oportunidades. Então percebam, Aqui a gente tem alguns aprendizados, desde as teorias, obviamente, comportamentais, até mesmo como eu enquadro um livro, uma teoria, observando a situação atual. Mas não fique desesperado, tá? O mais legal é que a própria autora da Caroline Dweck, ela aponta que todos nós temos dois mindset, de crescimento e mindset fixo. O que a gente tem que fazer é parar e pensar, peraí, diante de algo novo, como é que eu me comporto? Então, racionalmente, a gente tem que pensar como é que eu estou tendo uma atitude, como é que eu estou tendo a minha fala, como é que eu estou agindo, E, obviamente, racionalmente tentar melhorar isso. Entender que o desafio faz parte e como a gente vive num mundo cada vez mais complexo, cada vez girando mais rápido, esses desafios seja por uma questão biológica de um vírus, ou seja por novas oportunidades trazidas pela tecnologia, a gente precisa estar em
constante desenvolvimento e assim por diante. Correto? Para finalizar, eu trago uma frase de Henry Ford que ele fala assim: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Ok? Abraço, bons estudos!